Salve, salve, galera! Nessa aula, nós começamos nossos estudos sobre os fenômenos ondulatórios. Bem, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a reflexão e refração em meios unidimensionais. Na segunda parte, antes de eu falar dos mesmos fenômenos, dos meios bidimensionais, eu preciso, lógico, te ensinar como trabalhar com os meios bidimensionais. Então eu vou te apresentar as técnicas para que você possa observar e entender melhor esses fenômenos. E aí, vamos falar sobre os meios bidimensionais, no entanto, vamos tratar de outros pontos também unidimensionais, que seriam quando nós vamos falar de difração, quando vamos falar de polarização. Bem, nesses casos, eu vou demonstrar um sistema simples para você, mas você entendendo como ele funciona nos dois meios, ou seja, na análise unidimensional, na análise bidimensional, você já consegue tratar de todos os fenômenos. Bora lá? Galera, quando nós falamos em reflexão e refração em meios unidimensionais, nós temos que entender que um dos exemplos que eu dei para vocês, quando analisamos as ondas na forma unidimensional, eram as cordas. Então, quando eu penso em um meio unidimensional, eu estou pensando no meio de propagação dessa onda. Dessa maneira, eu tenho duas situações aqui para reflexão. Quando a onda está se movimentando em uma corda, e a extremidade dessa corda está fixa, travada, de maneira que ela pode balançar e está presa. Ou em um local onde a extremidade fica imóvel. Por exemplo, uma haste, eu posso fazer um nozinho, com aqueles de laçar, ou eu posso pôr uma argola aqui na ponta, de maneira que ela tenha mobilidade. Pensando dessa forma, qual a diferença dos dois? Bem, em um dos casos, tratamos da reflexão. Nós vamos entender que as ondas não terão perda de energia e esse sistema será considerado o sistema ideal. Pensando dessa forma, a diferença básica está exatamente após a reflexão em cada caso. Bem, quando nós pensamos na onda, nós colocamos geralmente uma crista e um vale. Quando nós representamos apenas um dos lados, é muito comum aparecer o nome pulso. Tá? Então tem um pulso se movimentando. Esse pulso veio com a fase virada para cima, nesse caso a crista. O que eu tenho que entender? Quando a extremidade for fixa, após refletir, essa onda sofrerá uma inversão de fase. Isso quer dizer que quando ela vem no formato de crista, ela reflete e volta no formato de vale. Se ela viesse no formato de vale, ela bateria, refletiria e voltaria no formato de crista. Isso acontece, esse ir e vir, em cordas de violão. As duas extremidades são fixas, então ela fica batendo e voltando, batendo e voltando. Porém, se a extremidade fosse móvel e eu tivesse a liberdade de poder me movimentar quando, exatamente, ela chegasse na extremidade, isso não aconteceria. Então, o que eu tenho que saber sobre esse assunto? Que após refletir, ondas ou pulsos em cordas de extremidade fixa sofrem inversão de fase. Quando a extremidade é móvel, ela reflete, vem, volta, sem sofrer inversão de fase. Só isso que você tem que saber, tá bom? E quanto à refração? Bem, se você lembrar, nas nossas aulas de refração, eu deixei bem claro para você, sempre que eu falar em refração, ela vai ocorrer quando um raio de luz movimentar-se de um meio homogêneo, transparente, para outro meio homogêneo e transparente. E quando ela muda de meio, é comum que ela mude de velocidade. Bem, nesse primeiro momento, nós não vamos analisar a velocidade, e sim o formato que ela tem. E nós vamos pensar exatamente no único material, que é uma corda. Então, para mudar o meio, vou fazer o quê? Vou usar uma corda fina e uma corda grossa. Assim, eu entendo que elas são, ou representam, dois meios diferentes. Dessa maneira, eu tenho que sempre que a onda passa de um meio para o outro, parte dessa onda, antigamente, estávamos apenas a luz, que também é uma onda. Agora nós podemos abranger para todo tipo de onda. Quando eu passo de um meio para o outro, sofro a refração. Porém, sempre uma parte sofre reflexão. Fato. Tá? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que quando eu passar da corda fina para a corda grossa, a parte que atravessa, que vai de um lado para o outro, continua seu caminho e não sofre inversão de fase. No entanto, a parte que volta, que sofre reflexão, essa sofre inversão de fase. Diferente de quando eu tenho uma corda grossa e a onda está se movimentando da grossa para a fina. Nesse caso, nem a parte que refletiu, nem a parte que refratou sofrem inversão de fase.
Bem, no vestibular, isso é cobrado exatamente analisando o antes do fenômeno e o depois. Então você tem que entender esses desenhos antes e depois de cada uma dessas 4 situações. Porque quando elas forem cobradas de você no vestibular, ele vai querer ver o desenho, e é muito comum ele perguntar, mostrando essa representação gráfica, né, esses desenhos, se a situação demonstrada ali seria verdadeira ou falsa. Bem, essa é a ideia base dessa primeira parte, top? Na segunda parte agora, eu vou te mostrar como trabalhar no meio bidimensional e vou te mostrar esses 2 fenômenos observados no meio bidimensional. Para podermos fazer os estudos das ondas bidimensionais, precisamos entender como elas são representadas. Nesse caso, nós temos representação feitas por raios de onda e frentes de onda. Então, primeiro, eu tenho que entender o que é uma frente de onda, o que é um raio de onda e como se representa ele. E aí, quando nós vamos estudar reflexão, refração e outros fenômenos, em meios bidimensionais, nós conseguimos enxergar com tranquilidade qual o formato original da onda. Bora lá. Para poder estudar raio e frente de onda, eu tenho 2 fontes principais, as fontes pontiformes, também chamadas de pontuais, tá? E fontes retilíneas. Fonte pontual seria como uma pedrinha caindo no lago. O que acontece? A partir de um ponto você gera ondas, e nesse caso ela tem um formato circular, formato de circunferência. E a partir desse ponto ela tem um comportamento divergente. Cada linha azul dessa representa o que nós chamamos de frente de onda. O que são as frentes de onda? As frentes de onda seriam as cristas da onda. Cada linha tracejada dessa seria um vale. Então, em cada 2 frentes de onda, cada 2 cristas, eu tenho um vale. Entre cada 2 cristas, um vale. Se eu fosse fazer o desenho clássico, né, que a gente está acostumado, eu teria algo em torno assim, ó. A partir da fonte, eu teria, ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista. Em outras palavras, eu entendo então que a distância entre 2 frentes de onda consecutivas vão representar para mim o que nós chamamos de lambda. Então, a cada 2 frentes de onda, a cada 2 cristas, eu tenho um lambda, comprimento de onda. Tá? E para que servem os raios de onda? O raio de onda ele serve para representar o caminho, para que lado, qual o sentido do movimento dessa onda. Essas retas que representarão os raios de onda, elas sempre serão traçadas perpendiculares às frentes de onda. Então, aqui está o movimento delas. Como o comportamento é divergente, esses raios de ondas indicam que elas estão saindo de um único ponto e indo para vários outros pontos. Comportamento divergente. Aqui, lembrando que raio de onda sempre são retas que indicam sentido para onde a onda está se movimentando, e essas retas devem ficar perpendiculares às frentes de onda. Tá? E se eu tivesse uma fonte retilínea? Bem, fontes retilíneas têm lateralmente a elas ondas formadas no mesmo formato, ou seja, ondas retilíneas. Eu tenho aqui então as minhas ondas. Se eu fosse fazer o desenho no mesmo padrão do anterior, né, eu teria aqui, ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista. E a distância, então, entre 2 frentes de onda consecutivas seria o meu lambda, o meu comprimento de onda. Cada um dos raios ficaria, nesse caso, perpendicular à fonte. E aí, automaticamente, como as frentes ficaram paralelas à fonte, então, eles ficariam perpendiculares entre si. Isso tanto de um lado quanto para o outro. No entanto, vale ressaltar um pequeno pontinho aí de observação, né? Eu percebo que na ponta da fonte retilínea é como se eu tivesse pontos. Então, como se eu tivesse fontes pontuais. Isso quer dizer que na beiradinha aqui, eu vou gerar esse comportamento que seria um comportamento circular, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Né? Então as beiradas é como se ficassem com ondas, né? Vamos deixar aqui certinho, tá? Cristas, vales, as frentes de onda no formato circular, que a beiradinha é como se fossem fontes pontuais nesse caso, né? Tá aqui o desenho de cada uma delas. Tá aqui, tá aqui. Se eu fosse fazer o desenho agora do raio de onda,
ele responderia o mesmo comportamento divergente da fonte pontual. Então ele sairia da beiradinha, né, aqui da ponta, indo para todos os lados, comportamento divergente, tá aqui, tanto para cima quanto para baixo. Então tá aqui, comportamento divergente. Lembrando que o raio de onda e a frente de onda sempre devem estar perpendiculares entre si. Perfeito? Galera, é isso que você tem que entender para poder fazer os estudos dos fenômenos nos meios bidimensionais. Entender como eles serão representados, tá? Então, a partir daqui, nós vamos fazer agora a reflexão e refração em meios bidimensionais para que você possa ver a aplicação disso. Galera, então como vamos representar exatamente os dois fenômenos, reflexão e refração nos meios bidimensionais? Usando a técnica do raio de onda e frente de onda. Então, no desenho clássico que nós já fazíamos, eu tenho aqui os raios de onda, né? Os raios de onda, que seriam os nossos raios de luz estudados na óptica. Bem, nesse caso, o que eu tenho que pensar? Vamos lá. Primeira coisa, sempre que eu tenho um raio incidindo em uma superfície, e nesse caso refletindo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar a reta normal. A partir da normal, eu tenho os ângulos de incidência e de reflexão. Feito isso, eu percebo primeiro que o meu raio incidente estava num certo meio e após refletir ele permanece no mesmo meio. Nós entendemos que a velocidade nesse caso não vai sofrer alteração, visto que no fenômeno da reflexão eu permaneci no mesmo meio. Se fosse uma refração, uma das principais características é quando nós mudamos de meio, sofremos alteração na velocidade. Dessa forma, eu poderia dizer para você com tranquilidade que o meu raio estava chegando inicialmente com uma certa velocidade V1. Logo, quando ele refletir, ele vai ficar com a velocidade V2. E a velocidade V1 será igual à velocidade V2. Como eu disse, não mudamos de meio, não tem por que mudar a velocidade. Segundo ponto, se eu refletir e eu era azul, eu continuarei sendo azul. Isso quer dizer que a frequência não sofre alteração. Então a frequência dessa primeira parte, que eu vou chamar de F1, tem que ser igual à frequência dessa segunda parte. Então eu não sofro nenhuma alteração na frequência. E se V é igual a lambda F, e os V são iguais, os F são iguais, logo os meus comprimentos de onda também ficarão iguais. Mas, Jabor, se não mudou a velocidade, não mudou o comprimento de onda e nem mudou a frequência, o que mudou? Apenas a direção no sentido do movimento. Mas eu vou aproveitar esse desenho para te mostrar uma coisa que a gente não estudou na óptica, que aparece aqui, que é a tal da frente de onda, que seriam as cristas, né? Como é que fica aqui então? Imagina que você tem uma crista de onda, ela está aqui. Sempre lembrando, né, que ela fica perpendicular ao raio de onda, né? Então, aqui está ela bonitinha, conforme eu vou me aproximando ele bate, ele reflete, a mesma distância que eu tinha no começo, eu continuo tendo aqui. Então, a distância entre duas frentes de onda é o meu lambda, né? Então, lambda 1, lambda 2, você percebe que os lambdas continuam iguais. Então, como eu te disse, na reflexão, a única mudança que ocorre é na direção e no sentido do movimento. As características da onda não se alteram. Agora, na reflexão, uma das primeiras coisas que nós sabemos é que quando o raio passa de um meio para outro, né, nesse caso, indicados pela letra N, que indicam para a gente que o meio é um meio refulgente, né, cujo valor é chamado de índice de refração. Eu tenho um índice de refração no meio 1 e um índice de refração no meio 2. Logo, eu entendo que nesse caso, eu tinha uma certa velocidade aqui, que eu vou chamar ela de V1. E quando eu passar para o outro lado, eu vou ter uma velocidade aqui, que eu vou chamar ela de V2. E dessa forma, eu sei que a velocidade V1 será diferente da velocidade V2. Lembrem-se que se eu mudar de meio e não mudar a velocidade, não posso dizer que teve o fenômeno da refração. Outra coisa interessante, se eu pegar um raio azul e esse raio azul passar para dentro da água, do vidro ou de qualquer outro meio, ele vai continuar sendo azul. Isso quer dizer que a frequência que ele tinha inicialmente continua igual lá embaixo. Então, se a frequência for igual
e as velocidades foram diferentes, tomando como base a relação V igual a lambda vezes F, vou isolar o meu F, logo V dividido por lambda é igual a F. Se o meu F vai ser uma constante nessa situação, ou seja, se o valor de F não muda quando eu passo de um meio para o outro, isso quer dizer que essas grandezas, velocidade e comprimento de onda, são grandezas diretamente proporcionais, ou em outras palavras, se o V aumentar, o meu lambda também aumenta. Se o meu V diminuir, o meu lambda também diminui. Então, de uma maneira ou de outra, nós sabemos que as velocidades são diferentes e que os lambdas também são diferentes quando ele sai do meio 1 e vai para o meio 2. E como que ficaria o desenho então? Bem, se eu vou passar de meio 1 para o meio 2, eu tenho aqui as minhas frentes de onda, né? As minhas cristas. E é legal, porque quando ele vai chegando aqui no meio, olha, isso é interessante. Quando ele chega aqui na beiradinha, repare, a primeira parte topou, mas não passou ainda. Logo, ela continua se propagando. E aí uma parte dela, olha que legal, já passou. Como ela tem que respeitar o tempo inteiro o mesmo formato, ou seja, a frente de onda tem que ficar perpendicular ao raio de onda, quando essa parte que começa a atravessar, ela vai ficar perpendicular a esse segundo raio. Então ele muda o formato. Quando ele vier para a segunda parte aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar perpendicular a essa parte. E assim ele continua perpendicular a essa parte. E você começa a notar que a distância entre cada uma das frentes de onda ficou diferente na segunda situação em relação à primeira. Então eu percebi que o meu lambda é diferente nos dois casos. Para quem gosta de representar a onda paralelamente, para poder visualizar, você teria a seguinte situação, tá, gente? Você teria crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, vale, crista, vale, crista, e assim sequencialmente. Bem, legal, hein? Nós já percebemos, então, que se o lambda diminuiu, significa que aqui a velocidade também diminuiu. A função que nós temos em relação a isso seria a lei de Snell. E a velocidade está associada com o índice de refração. Se você recordar, nós tínhamos aquela função base do índice de refração. Eu disse para você que essa função aqui é muito importante, porque ela pode aparecer mais cedo ou mais tarde. Que o índice de refração é a comparação da maior velocidade que existe, que é a velocidade da luz no vácuo, lembra, que é representada pela letra C de celeros, velocidade grega, dividido pela velocidade do meio. E aí, dessa forma, se eu quiser trocar a ordem desses caras, juntar os senos para cá, os índices para lá, eu poderia reescrever da maneira que nós já fizemos. Passo o seno para cá e ficaria com o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo refratado, igual índice de refração do meio para onde eu passei, né, meio 2, dividido pelo índice de refração do meio 1. Isso me levaria ao equivalente na velocidade, que seria a velocidade de onde eu vim, dividido pela velocidade para onde eu fui, né, V1 por V2. E se eu quiser esticar um pouquinho mais, lembrando ali, ó, exatamente a minha função, que V é lambda F, eu poderia escrever aqui que eu tenho lambda 1 vezes a frequência 1. E aqui, lambda 2 vezes a frequência 2. Se a frequência é igual de um lado e do outro, eu posso, de maneira tranquila, simplificar isso aqui. Vou cortar esses F's. Logo, eu vou escrever essa equação de Snell de uma maneira mais completa, que seria dizer que o seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo refratado. Assim como o índice de refração do meio para onde eu passei, meio 2, está para o índice do meio 1. Assim como a velocidade de onde eu vim está para a velocidade para onde eu fui. Assim como o lambda 1, que é de onde eu vim, está para o lambda 2, que é para onde eu fui. Essa seria, gente, a regra de Snell completa, né? A parte que nós já tínhamos trabalhado na óptica, mais a parte da ondulatória. Outra coisa muito importante de ser dita seria a questão da profundidade. Também entendemos que mudança de profundidade
representa a mudança de meio, mesmo que a substância seja a mesma. Por exemplo, eu tenho aqui um tanque que tem uma certa profundidade H1 e ele vai ficar mais profundo, né? A parte mais funda dele, parte 2, altura H2. O que eu tenho que entender é que a onda tem mais espaço na parte mais profunda, logo ela fica mais rápida. E se ela fica mais rápida, quanto maior a minha velocidade, maior o meu lambda. Logo ela começa a ficar mais espaçada. Repare que eu não mudei a amplitude dela. A energia é a mesma. Pode até se perder, na verdade, na prática ela se perde. Mas como considerando sistema perfeito, a amplitude é a mesma. Só que, repare que aqui, inicialmente, eu tinha um certo lambda, que é daqui até aqui. Esse daqui poderia ser dito como sendo o meu lambda da primeira situação. Quando eu passei para a segunda situação, eu tive um novo lambda, que eu posso dizer nesse caso que seria um lambda 2. E como eu passei para um local mais profundo, eu entendo que quanto mais profundo, maior a velocidade. Logo, a velocidade do meio 1 ficaria menor do que a velocidade do meio 2. Lembre-se, quanto mais profundo, mais rápido eu fico, maior meu lambda. Porém, a frequência é sempre uma constante. Então, Jabor, como que eu poderia mudar a frequência? Com a fonte. Então, para poder mudar uma frequência, eu teria que pegar uma lanterna, um laser, que emite um laser vermelho, e mudar a origem dele. Fazer com que eu tivesse uma fonte com frequência diferente. Caso contrário, ele seria o tempo inteiro da mesma cor. Então, lembre-se, velocidade depende do meio. Frequência depende da fonte. Guarde essa regra, isso é muito importante. Quanto mais profundo, mais rápido eu fico. No entanto, a tendência é perder energia. No sistema perfeito, mantém energia, ou seja, mantém a amplitude da onda. Salve, galera! Nessa parte, vamos entender dois outros fenômenos que acontecem muito no nosso cotidiano. Um chamado de difração, está ligado ao desvio, ao contorno de ilhas em praias, de sons que se ouve quando se está atrás de uma parede, enfim. E polarização, que tem a ver com a estrutura do óculos amarelo, com carros japoneses, com estruturação de visão para segurança. Legal. Difração. Difração é um dos fenômenos que nós vamos observar também numa outra aula, que eu vou falar sobre fenda dupla, que é o princípio de Jung, que é onde ele provou que onda exatamente era energia e não partícula. Foi exatamente devido a esse princípio, um dos, né, porque ele também tem interferência, que ele conseguiu provar isso para o pessoal que acreditava que onda era partícula, ou o pessoal que nós chamamos de newtonianos, né, ou da física clássica. E quando ele fez isso, né, no caso do Rutins, começou tudo e Thomas Jung finalizou o processo. E a partir daí você teve Einstein provando depois a dualidade da partícula, você teve Planck e números que apareceram, gerando então uma nova página da história chamada de física moderna. Mas vamos lá, primeiro vamos entender a difração para você dar sequência nesse estudo. Vamos lá, difração. A difração acontece quando eu passo por uma fenda ou por um obstáculo, cujo tamanho dele, isso é muito importante, seja próximo do lambda. Nesse caso, eu tenho aqui o lambda, a distância entre duas frentes de onda, dois lambdas, né, duas cristas. Então eu tenho aqui um lambda. Quando ele for passar um obstáculo, aqui tem um obstáculo, né? Esse obstáculo tem uma fenda. Essa fenda tem um certo tamanho, que eu vou chamar de D. Quando o valor de D for próximo ao lambda, dizemos que você vai ter um fenômeno da difração. Mas já se não for próximo, olha, uma parte acaba sofrendo a difração sim. A diferença é que ela é mais ou menos perceptiva, tá? Então, quanto mais próximo o tamanho do obstáculo ou da fenda for do lambda, mais real seria essa situação. Bom, então vamos lá. Pensando nisso, eu tenho aqui a frente de onda, eu tenho aqui exatamente os meus raios de onda, né? Perpendiculares, exatamente as frentes de onda, deixar isso bem claro para você. Então tá aqui, ó, sempre perpendiculares. Eu sei que a parte que bater diretamente no obstáculo vai voltar, reflexão, isso é normal. Só que é legal porque a parte que vai atravessar a fenda, ela começa a forçar de maneira que ela muda, desvia do obstáculo,
mas ela fica com um formato diferente, isso que é legal. Perde energia, lógico, que é uma parte reflete, mas aí, acompanhando exatamente isso, meus raios de onda, que aqui eram paralelos, eles agora se tornam divergentes, se afastam dos outros. Lembra que o raio de onda é sempre perpendicular à frente de onda, tá? Então, para qualquer lado que eu pegar aqui, esse contexto, essa ideia, sempre vai dar a mesma coisa. Certinho? Maravilha, tá? Então, eu contornei e aí eu assumi um novo formato. O mesmo acontece com o obstáculo. Eu tenho aqui a minha onda, chegando aqui, ó, repare que os raios de onda estão paralelos. Ela bate no obstáculo, então ela vai sofrer uma convergência nesse caso. E em seguida, né, parte da energia vai bater e voltar, parte vai atravessar. E essa onda, então, volta a ficar aqui no formato original. É legal você ver isso aqui bastante em praias. Praias de banhista, tá? Tem a praia de surfista e a praia de banhista. As praias de surfista geralmente são abertas, então as ondas batem com mais intensidade, com mais força. Quando eu tenho esses tipos de obstáculos, né, eu diminuo a energia da onda, a intensidade, logo a praia fica gostosa para você brincar, para você nadar. Lógico, tem os seus riscos, toda praia tem, tá? Mas essa que é a ideia. Então eu desvio. A mesma coisa acontece se você estiver atrás de um muro, por exemplo, e escutar uma conversa no vizinho. Eu ouvi uma conversa atrás de uma porta, não é escutando, encostando o ouvido, tá, gente? É atrás de locais que possam permitir a passagem. Quando eu escuto o som, que ele passou numa fenda, num buraco, que eu estou próximo, o nome disso é difração. Jabor, onde vai ser mais fácil acontecer a difração? Primeiro, com a luz ou com o som? Meu, pensa no seguinte, você acha mais fendas, buracos, com nanômetros de lâmina, ou você acha mais fendas perceptivas, tal, tamanho de portas e janelas? Luz tem tendência a ter um lâmina muito pititico, então é até difícil observar. Som tem tendência a ter um lâmina maior, logo a chance de ele encontrar obstáculos, né, que tem um tamanho, que distância de um lado ao outro, próximo ao seu lâmina é muito grande, principalmente se o som for grave, porque se o som é grave, a frequência é baixa, automaticamente, pensando em um mesmo meio, velocidades iguais, você acaba tendo lâminas mais próximas de portas, então a frequência fica baixa, a lâmina fica alta, logo ele se aproxima de obstáculos livres, e isso torna a difração de som, principalmente grave, mais comum do que os outros, tá bom? Agora, e a polarização? Cara, talvez alguns de vocês, eu disse talvez e só talvez, já tenham ouvido falar em óculos com lentes polarizadas. A linha Ray-Ban, de óculos de sol e alguns outros também de qualidade, vendem óculos com esse tipo de lente. Óculos de lente amarela são lentes polarizadoras e os carros japoneses também vêm com vidros polarizadores. Bem, a polarização ela acontece quando eu atravesso fendas. Essas fendas podem ser verticais ou horizontais. Isso quer dizer, atravessar basicamente significa sofrer refração. E como uma parte da luz da refração sempre reflete, dizemos que a polarização acontece através da refração e reflexão. A onda, quando ela está vibrando, eu quero que você entenda que ela vibra em todos os lados. Então eu tenho uma onda aqui, essa onda está vibrando na vertical, ela está vibrando na horizontal, ela está vibrando na diagonal, em todos os termos. Primeiro, diagonais, a gente não fica desenhando, porque nós já entendemos que toda diagonal é uma horizontal e uma vertical ao mesmo tempo. Segundo, nós vamos entender onde está o problema. Bem, quando eu passo numa fenda, eu tenho que entender. A parte principal sempre é horizontal e vertical. A diagonal é apenas uma decomposição, né? Ou uma composição nesse caso. Quando eu atravesso uma fenda vertical, a parte que consegue ficar livre é a parte vertical. A parte que bate e não atravessa é a parte horizontal. Dessa maneira, a parte horizontal bate e fica, e quem atravessa lá para o outro lado é a parte apenas a parte vertical. Isso quer dizer que metade da energia da onda fica para trás. E o mesmo acontece se a fenda for horizontal, só que eu inverto o eixo, né? Se a fenda é horizontal, quem atravessa é o plano, nesse caso, horizontal. Então essa onda que estava chegando aqui, ela passa.
A onda que estava na vertical bate e reflete, ou é absorvida pelo meio, geralmente ela reflete, tá? Então eu perco metade da energia da onda. E é muito importante dizer também que isso só ocorre em ondas transversais. Ondas longitudinais, que são aquelas bolinhas, isso não vai acontecer, tá? Isso quer dizer que eu não consigo polarizar uma onda longitudinal. Então, só ocorre em ondas transversais. Jabur, a luz é uma onda transversal. Posso falar então que todos os raios de luz, assim como todas as ondas eletromagnéticas, sofreriam polarização? Sim, pode sim. Pode sim. Então todas as ondas eletromagnéticas podem sofrer polarização. Basta atravessar o meio desejado. Já na prática, como seria isso? Simples. Imagina que você está num carro e o vidro dele da frente é um vidro polarizador, ou com uma película polarizadora. Quando o outro carro estiver vindo contrário a você, tiver com o farol aceso, metade da intensidade dos raios do farol dele são cortadas, não passam. E aí ele organiza a onda, ele muda o formato. E isso permite que você enxergue com mais nitidez. Não deixa aquela luz forte no seu olho, então não ofusca, tá? E aí você consegue dirigir com mais segurança e com mais tranquilidade. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira parte aí de fenômenos, tá? Em seguida eu vou dar a sequência aí. Vamos falar sobre ondas estacionárias, vamos falar sobre interferência, vamos falar também sobre ressonância, tá? Depois entramos na parte de acústica, tá? Então, gostou do vídeo? Dá uma curtida lá. Quer que coloque mais alguma coisa? Comenta, fala, coloca mais isso, aquilo, o que eu puder fazer para te ajudar, para que você possa obter o teu resultado, nós vamos fazer, ok? Então, lembre-se sempre, galera, que o Hulk esmaga, e você esmaga no vestibular.